Nada de dancinha no final. Senhoras e senhores, estamos de volta em episódio 19 do Pod da Prefis, o podcast institucional e oficial da Prefeitura de São Sebastião. Hoje nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios a equipe completa aí do Instituto Previdenciário de São Sebastião. Vamos contar um pouquinho de como tem acontecido a evolução, os números, também a audiência pública que está para acontecer já nesta segunda-feira, hoje às 6 horas da tarde, na Câmara Municipal de São Sebastião. Passar para você, Mara, apresentar os nossos convidados, a equipe completa aqui do São Sebastião Prev. Hoje, assuntos importantes, principalmente para os funcionários públicos de São Sebastião, que tanto nos pediram esse episódio, né? Então é importante tirar as dúvidas e aqui você vai poder acompanhar as informações oficiais. Afinal de contas, somos o podcast institucional oficial da Prefeitura. Não acredite em fake news, hein? Antes de acreditar em qualquer informação, cheque. Por isso que o Pod da Prefis foi criado, para que você possa ter um canal de diálogo aberto com a Prefeitura Municipal de São Sebastião. Vou passar para você, Mara. É um prazer novamente estar aqui em mais um episódio, o 19º. Passou rápido, né? Exatamente, Rafa. Passou muito rápido. Eu estava fazendo as contas aqui e falei, gente, 19º episódio, nem parece que a gente entrevistou tantas pessoas assim nesse período tão Mais de 30 pequeno. pessoas foram entrevistadas, Mais de né? 30 pessoas passaram aqui pela nossa bancada e hoje, como você falou, recebemos a equipe aqui do São Sebastião Prev, que eu acho que é muito importante nesse momento, que, aliás, sempre, né, as pessoas estarem a par do que acontece dentro do São Sebastião Prev, principalmente os servidores municipais. Por isso nós trouxemos hoje o Daniel Augusto, que é o presidente da instituição, assumiu há pouco tempo e gostaria que ele falasse um pouquinho a respeito. Temos também o Juliano Souza, que é o gerente financeiro da instituição, e mais ali escondidinhos estamos com o José Silvério da Costa Não é Júnior. de Bandeirantes, não, né? O José Silvério. Você viu que eu até cantei para falar, né? Mas é o José Silvério, que é o gerente administrativo e de planejamento, e o Marcos Roberto de Souza, que é o gerente da Previdência. Então, nós vamos falar com eles ao pouco, conforme for dando um espacinho, nós vamos comentar um pouquinho de cada setor Vai aqui. ter uma troca, não acho estranho aqui, nosso estúdio, praticamente um estúdio móvel, então, para abordar assuntos diferenciados, nós vamos pedir ajuda, é claro, dos universitários que vão entrar aqui e vão sair, o Daniel vai estar aí capitaneando. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, muito obrigado também pela sua presença, muito importante esse bate-papo para que a gente possa tirar dúvidas dos funcionários públicos e entender como é que está a gestão hoje do São Sebastião Prev. Vamos começar já falando sobre um assunto que muitas pessoas sempre tocam, muitos dão opinião sem saber, saúde financeira do São Sebastião Prev. Se você achar melhor para a gente começar por esse assunto, em que pé estamos, se você quiser falar um pouquinho mais como é que funciona. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mara. Prazer estar aqui hoje falando principalmente com os funcionários da Prefeitura, mas com toda a população em geral, para esclarecer diversos aspectos relacionados ao Instituto de Previdência de São Sebastião, que foi criado nessa gestão. Antes da gente iniciar nesses assuntos, falar, Mara, passou rápido porque tem assunto. É impressionante o que tem de realização. Então, quando vocês têm que chamar os secretários e os diversos atores da Prefeitura, assunto não falta, passa muito rápido. Então, é um prazer fazer parte dessa gestão e muito mais à frente agora do Instituto de Previdência. É importante também lembrar que o Instituto tornou-se Instituto em 2019, não é isso? 2019 era o antigo FAPES, era um fundo onde haviam, por diversas vezes, ingerências, porque ele era uma dotação da Prefeitura, ele era indicado somente por membros da Prefeitura, os eleitos nunca eram maioria, poderia ser indicado pessoas que não eram funcionários públicos, e com essa mudança que a gente fez na legislação, junto com o prefeito Felipe Augusto, deu muito mais transparência e muito mais solidez para as decisões. Hoje, 100% das pessoas que estão no Instituto, né, são funcionários de carreira. Quase todas elas hoje têm certificação, né, e em breve, até julho, a totalidade dos dirigentes vão ser obrigados a ter essa certificação de boas práticas, de gerência. Então isso é muito importante porque dá muito mais segurança, né, para tratar desses recursos que são do servidor público, da gente mesmo. Então é importante a gente falar nisso. Está aqui comigo o Juliano,
que é diretor, gerente de finanças, né, e cuida muito mais próximo desse dinheiro, desses recursos. Ele também é o gestor de investimentos, né, um cara que é totalmente qualificado, tem CPA CPA 10, 10. né, é uma pessoa que se dedicou ao longo desses anos para estar lá e para estar estudando sobre o assunto. Rapaz, eu estudei tanto, eu fui bancário durante 8 anos, né? Eu fiz a CPA 10, a CPA 20, olha, boa sorte, viu? Porque agora entrou Previdência, né? No CPA 20, no CPA 10, então o tema se realmente ficou muito mais amplo e muito melhor, porque quem tira essa certificação de fato sabe o que está fazendo. E não adianta, se você não estudar o tema, você não passa na prova. Então, realmente, parabéns aí por todos estarem tendo esse olhar de ter essa certificação, porque é fundamental, de fato. Só quem faz a certificação e quem estuda para tirar sabe o quanto a gente precisa se dedicar, né? Juliano, muito obrigado também pela sua presença aqui. Vamos falar um pouquinho qual que foi a importância, né, de avançar para um instituto de previdência e como estão sendo administrados aí esses valores, como é que vocês estão fazendo esses investimentos. Fica à vontade, o microfone é seu e vamos nessa. Bom dia, presidente, bom dia, Rafael, Mara, todos os presentes. É, sou Juliano, servidor de carreira, praticamente 16 anos na prefeitura, né? Tenho uma história dentro da prefeitura. E foi um desafio assumir a gerência financeira, né? Até porque o FAPES ele veio com um histórico muito ruim, né? Tem investimentos estressados até hoje, que a gente de baixa liquidez ou zero liquidez, que a gente não consegue resgatar. Então foi um desafio porque havia essa mancha no FAPES. Quando foi para o instituto, né, virou instituto com autonomia financeira e administrativa, isso deu uma vida nova. Aparentemente você percebe, opa, agora os tempos são outros. Né? Foi uma decisão bem assertiva da administração. Por quê? Porque você deu autonomia. E quando colocou só servidor de carreira, foi melhor ainda. Quem melhor para cuidar do seu recurso do que o próprio servidor? Né? E isso foi um ganho, por quê? Porque os servidores vão para lá e eles buscam se qualificar. Nós temos um servidor que auxilia a gente nos investimentos, a CPA 20, tem certificação também da Secretaria de Previdência, participa de congresso, né? E você viu que isso deu um ânimo para os servidores cuidarem dos seus recursos, né? Hoje, nós, assim, nossa posição, ela é uma posição mais conservadora. A gente não pode arriscar muito, até porque o dinheiro de regime de previdência, ele não é para especular, ele é para bater meta atuarial, que é dada pela Secretaria de Previdência. Então a gente não adianta assim ir para investimento de risco, investimentos que a gente não conhece, né? Diante dessa estratégia, a gente adotou, junto com a nossa também assessoria financeira, nós temos uma assessoria financeira, partir para uma carteira 50% ali de títulos públicos, né? Que nos garante um juros mais a meta atuarial. E essa estratégia que já iniciou lá atrás, né, a gente tem títulos aqui desde 2018 na carteira, ela tem mostrado resultados. O ano passado nós conseguimos bater a meta atuarial nos investimentos, né? Foi um ganho porque é muito difícil bater meta, principalmente quando se tem aí 100 milhões em títulos estressados, títulos que deram problemas, que puxa a sua rentabilidade para baixo. Só para quem está em casa possa entender, são títulos o quê? Foi realizado investimento por outras administrações e esses investimentos não deram retorno. É exatamente isso, Rafael. Antes do início de 2017, mais ou menos em 2015, houve um desinvestimento muito grande de títulos públicos e esse dinheiro foi investido em fundos diversos. E esses fundos estavam sendo criados naquele momento, muitos foram criados aqui em São Sebastião mesmo, e esses fundos ao longo do tempo se mostraram um péssimo investimento da parte, levando em consideração a parte financeira, né? Muitos deles são investigados pela Polícia Federal, muitos deles já foram dado prejuízo, já foram encerrados, mas muitos deles ainda estão sob a administração de uma empresa que é nomeada pela Justiça, para você ver o tamanho do problema. E só voltando um pouquinho no que o Juliano está falando, é importante que essa política de investimentos, né, essa assessoria, hoje todos os passos do Instituto são colocados na internet. Então a nossa política de investimento foi aprovada no ano passado e ela tem a validade para ser aplicada nesse ano. Todos os atores assinam essa política. Então o prefeito assinou, o conselho administrativo assinou, o conselho fiscal, nós da gestão. Então isso é muito público.
todos os investimentos são publicados, todos os extratos, todas as atas do Instituto são publicadas. Então, a transparência é total. 100% do que acontece dentro do Instituto, hoje, todos têm acesso. E não tem como não fazer um comparativo para que a gente só vai entender que, de fato, o São Sebastião Prev avançou quando a gente comparar lá com o FAPS lá atrás, desses grandes prejuízos que, infelizmente, nós tivemos, né? E a partir de 2019, qual foi a grande mudança assim, que vocês podem elencar, além, é lógico, de uma assessoria muito correta, uma assessoria séria e essa publicidade, o que mais foi mudado? Antigamente, como é que funcionava, Daniel? Eram pessoas que não eram servidores públicos que cuidavam no antigo FAP, só para que a gente possa fazer um paralelo e quem está em casa possa entender. Não, você tinha servidores públicos, né? E havia uma eleição para os conselheiros também, mas havia a flexibilidade de se indicar pessoas que não eram do quadro da prefeitura para fazer parte dessa gestão. Mas eu acho que a grande diferença é a governança. Né? E aí a gente deixa só um pouquinho mais para frente, que aí a gente, quando o Silvério vier para cá, a gente entra mais nesse assunto. Mas eu acho que começou lá em 2017, quando ainda era FAPS, nós trouxemos uma pessoa qualificadíssima para cá, o José Manuel, e ali a gente começou os manuais de boas práticas. Né? Ali começou a se esclarecer como é que ia ser feito as políticas de administração e investimento. E isso foi aumentando, foi evoluindo, e hoje a gente tem uma excelência em gestão. Mas aí a gente já fala desse assunto. Falando de publicidade, falando de mostrar esses números, hoje nós vamos até ter uma audiência pública para tratar desses assuntos também. Nós vamos mostrar para os servidores públicos, para toda a população, como está sendo investido, o que está dando, quais são os resultados. Esse é o objetivo da audiência pública? É um requisito para a gente manter uma certificação que chama Progestão. Então, um dos requisitos é a audiência pública para a gente poder mostrar não só para os servidores, mas para a sociedade de maneira geral, o que aconteceu no último ano. Então, vai acontecer hoje lá na Câmara Municipal, a partir das 6 horas, que é inclusive para dar chance de todos participarem, né? Vai ser transmitida também pela internet. Pela internet. Né? E então, de quanto em quanto tempo essa audiência ela deve ser realizada, essa prestação de contas? Ela é anual. Ela é anual, mas tem um prazo para vocês realizarem, depois que tiver toda a documentação acertada, como que funciona? Geralmente é nesse período do meio do ano, porque acaba o ano, né, vem as contas do Tribunal de Contas, a gente tem todo um caminho a ser perseguido, e geralmente calha que é nesse meio de ano para a gente fazer essa audiência pública. E essa conta também precisa ser aprovada pelos colegiados, né? Então passa pelo Conselho Fiscal, Conselho de Administração, e posteriormente, sim, aí fica preparado, quem até cuida disso aí é o Silvério, né, que vai tocar isso para frente, né, mas ainda tem essa questão da governança, os conselheiros precisam entender essa conta, precisa saber o que gastou, como que ficou, para depois, sim, de aprovado, aí toma-se a medida de se levar até aos poderes aí, né, ao conhecimento da sociedade, né. Para a gente desenhar para a dona Maria, para o senhor José que está em casa, o que é o Instituto de Previdência, como é que funciona? Então, vamos supor, você é funcionário público, você recebe os seus vencimentos, uma parte deles vai para esse Instituto de Previdência. Como é que funciona? É exatamente igual o INSS, é exatamente isso, só que o recolhimento vai para o Instituto. Nós somos um RPPS, né, Regime Próprio de Previdência Social. Então, aproveitando esse gancho também, o Juliano podia também falar um pouquinho da nossa divisão do que a gente tem no nosso bolo de investimentos, como é que ele está dividido. Porque é importante, porque mostra a solidez do que a gente está fazendo lá. Legal, Juliano, pode dar os números para nós aí, que o pessoal quer saber. Sim. A dificuldade de se gerir recurso no RPPS é que nós somos tidos no mercado como regulado. Por quê? Existe uma norma própria para a RPPS, a 4963, né, de 2021, que foi atualizada, né? E essa norma, ela prevê onde o dinheiro dos regimes próprios de previdência do país inteiro pode estar, de acordo até com o seu nível progestão. Quem é progestão tem uma certa liberdade também, que é mínima, mas existe, né? Então, hoje 50% da estratégia nova de investimento, 50,41, está
em títulos públicos. O que é títulos públicos? São ativos de segurança, é o ativo mais seguro que tem no país. É o ativo do governo federal. Nós compramos esses títulos do governo federal. E o que nós temos assim, né? Se chegar ao ponto de dar algum problema nisso, o país inteiro vai estar com problema. Então não adianta você, eu tenho dinheiro no banco tal, vai estar com problema. Né? Por quê? Porque é a dívida do país. Nós investimos no Tesouro. Então 50%, nós fizemos esse colchão de 50% está. Isso representa aí aproximadamente 457 milhões. Né? É o que nós temos de mais garantido no mercado financeiro hoje. Né? Esse mês de junho agora, acabamos de fazer uma compra, né? Nós recebemos os valores de aporte da prefeitura e para continuar seguindo essa meta, e vimos que também que a taxa estava muito boa, estava acima de 6%, colocamos mais 22 milhões em títulos públicos, né? Então já garantimos aí para ajudar a gente a bater a meta para esse ano também. Só para que você que está em casa possa entender, título público ele é o título mais seguro que existe no país, porque quem dá a garantia de pagar aquele título, aquele papel ou aquele valor é o próprio governo federal. Então, o dinheiro do Tesouro garante esses pagamentos. Obviamente, com taxas, alguns títulos com vencimento maiores, né? Geralmente o governo emite títulos para poder se financiar, mas é o título mais seguro que existe no país hoje. Né? A grande diferença é que ele não tem especulação. Então ele é pré-fixado. Então ele tem um vencimento mais longo, mas você sabe exatamente quando ele vai render durante todo esse período. E os títulos que estão sendo comprados agora, diferente do que muita gente tem falado aí nos bastidores, nos cafés da cidade, todos eles são bem acima da nossa meta atuarial, com um rendimento muito bom. O governo abriu uma linha, e por isso que a gente fez esse investimento recentemente, com um retorno muito bom. Então isso vai garantir lá na frente que a gente tenha menos dificuldade. Porque dificuldade vai haver. Esse não é uma questão do Instituto de São Sebastião. É uma questão da Previdência do Brasil inteiro, né? Um problema seríssimo. E de que forma que isso reflete lá na aposentadoria do servidor, no dia a dia do servidor? É exatamente né, como é que funciona. Todo ano é feito um cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial, depois você me corrige se eu estiver errado. Aí Marquinho também, vocês vão me corrigindo aqui, puxando a minha orelha. Mas ele pega a nossa massa de funcionários, vê o estudo de quando eles vão se aposentar, e aí ele faz uma relação do que a gente tem aplicado hoje, quando ele vai aposentar, que vai começar a fazer o saque. E aí por isso que a gente compra esses títulos públicos pré-fixado. Então a gente comprou título agora de 2035, 2040. Por que isso? Porque a gente sabe que entre 2035 e 2040 vai se aposentar um número X de funcionários e eles vão começar, ao invés de contribuir, a receber. Então, isso dá uma mais garantia ainda de que a gente não vai passar por dificuldade lá na frente. Por que se fala tanto? Outros administradores que passaram, não pagaram, deram calote. Como é que funciona? A gente pegar essa linguagem lá do povo que está lá fora, falando nos cafés, vamos trazer para simplificar e para o seu João, o seu Manuel, a Dona Maria poder entender. A prefeitura faz um repasse mensal para o Instituto, correto? Em outras administrações, isso eu tive já acesso a algumas informações que muitas das vezes acabou atrasando. Lá em 2020 nós tivemos uma lei do presidente Bolsonaro que permitiu que esses pagamentos fossem protelados, né, que tivessem um tempo maior para poderem ser realizados. Como é que funciona? O que é esse calote? Existe calote, não existe? Paga, não se paga? Existe basicamente 3 tipos de repasse que a prefeitura faz para o Instituto. Primeiro é aquele que é referente à contribuição do servidor. Então o servidor tem lá, ganha X, recolhe uma parte, a prefeitura repassa para a gente. Junto com esse valor tem a parte patronal. Então ele é feito de 2 mãos, uma do servidor, uma do ente público. Então esse dinheiro vem para cá. Se não há esse repasse desse que foi retirado do servidor, isso é um problema sério, né? Isso é até crime, que é apropriação indébita, né? Porque o dinheiro não é da prefeitura. Existe um outro tipo de aporte, que são aqueles que vêm oriundos de empréstimos, por exemplo. Então, ao longo dos anos, o FAPES fez empréstimos para a prefeitura, seja para fazer os predinhos dos servidores lá atrás, ou para fazer obras.
E aí, esses empréstimos têm prestações, e essas prestações são pagas periodicamente, né? No caso, pela prefeitura, né? Pela prefeitura, porque a gente emprestou, né? Ou, no caso dos predinhos, parte pelo servidor, né? E um terceiro tipo de aporte é aquele que vem do cálculo atuarial, do déficit atuarial. Porque a Previdência ela não é uma conta exata e ela sempre vai estar em déficit. Isso é uma realidade. Então, sempre é feito esse cálculo e aí há um lapso aqui de valores e a Prefeitura tem que ou fazer uma lei para repassar para a gente, ou fazer um aporte de imóvel, ou fazer um aporte de recurso para minimizar esse déficit atuarial. Ao longo do tempo, a gente teve alguns eventos que realmente aconteceram de ter atrasos no pagamento, né, de não ter sido feito o pagamento, mas recentemente, né, nessa gestão, nós estamos totalmente em dia. Então, todos os acordos estão sendo pagos, vários já foram terminados, os aportes estão sendo feitos, né, e os recolhimentos do patronal e dos servidores estão todos em dia. Isso é importante salientar, né? Você que está em casa, você que é servidor público, de que neste governo municipal, tudo em dia, tudo sendo pago, então não acredite, né, em falácias ou fake news. Isso é importante a gente tirar essa informação oficial da Prefeitura de São Sebastião e a nossa Previdência, não falando do São Sebastião Prev, mas a Previdência do país passou por uma reforma com o presidente Bolsonaro, que daqui a pouco nós vamos ter que reformar de novo, né? A gente acha que nós, Argentina e outro país, somos os únicos que ainda temos esse regime de repartição, né? Ou seja, 10 pessoas trabalham para uma, né? E já se mostrou que não é um modelo tão sustentável, né? Diferente do São Sebastião Prévio. Rafael, a diferença do São Sebastião Prévio, do regime próprio em si, é que nós capitalizamos esse recurso do servidor, né? É por isso a importância de se fazer investimentos corretos, sem especular, fazer dentro da norma, com governança, discutindo com os atores que vão, dali do São Sebastião Prévio, do regime próprio. Por quê? Porque, imagina, nós temos praticamente 90 milhões, né? De 250 milhões, nós temos ainda 90 milhões em títulos estressados, né? Então é muito dinheiro. Talvez, assim, mais assim, divagando, o que poderia dizer? Nós não precisaríamos estar pagando uma alíquota de 14% como servidores, se esse recurso fosse colocado em ativos saudáveis, né? Então é muito importante fazer isso. Essa divisão. É um trabalho de longo prazo, né? Não adianta achar que eu vou fazer aqui uma medida, problemas complexos, soluções complexas, né? De longo prazo e que não pode errar a mão. Porque se hoje eu errar a mão, quem tiver na gestão, né, futura vai ter problema. É importante o Juliano ter tocado nesse assunto. Nós vamos contratar agora um estudo. Nosso déficit atuarial, ele é um valor alto, né? Proporcionalmente ao que representa o Instituto, né? É um instituto grande, com muitos funcionários aí, nativos e ativos, né? Mas a gente quer saber exatamente o que cada evento desse, na linha do tempo, representa nesse déficit atuarial. Então, por exemplo, os valores que foram emprestados para os predinhos e que não recebemos. Qual foi né? Onde deixamos de aquele investimento que aconteceu lá em 2001 no Banco Santos, que não retornou. Então, que isso, lá naquela época era 20 milhões, mas o que isso representa no nosso déficit atuarial hoje, né? Se esse dinheiro tivesse aplicado direitinho ao longo do tempo, né? Esse problema dos títulos estressados, que foram 220 milhões que foram tirados de título público e colocados em fundos estressados, nós já tivemos mais de 100 milhões de prejuízos. É muito dinheiro. O que isso representa no nosso déficit atuarial? Né? Nós tivemos uma massa muito grande, por conta dessa história da reforma recente, de pessoas que se aposentaram com medo de mudança na regra. Então, o desembolso, né, a folha de pagamento do FAPES hoje, ela cresceu muito. O que isso representa no nosso futuro no déficit atuarial? Porque esse é um problema que não é de administração A, B ou C. Ela é da gestão, ela precisa ser resolvida independente de quem foi que deu a causa nesse problema. Quando você fala nesses valores, são valores altos, 220 milhões, esses recursos, por exemplo, Banco Santos, títulos estressados, ele é passível de ser recuperado ainda ou
já é Acho uma que do Banco coisa Santos que não já tem era, mais né? O como Santos teve até um buscar problema esse, grande com a esse Polícia valor ou Federal. correr atrás, né, Banco do Santos, prejuízo de quem Foi liquidado o fez Banco isso. Santos, né? Nós nem existimos para o Banco Santos. Para você ver a dificuldade, não é isso que você ia falar, Juliano? nós recebemos R$ 1.700.000, né? Foi até um dos diretores que percebeu uma movimentação e falou, olha, tá movimentando o Banco Santos, fica atento aí, porque vai ter repasse, de fato, né? Tinha o repasse de 1.700.000 que nós conseguimos receber, mas o que eu entendi dessa história do Banco Santos, né, em relação ao FAPES, quem comprou papéis direto do Banco Santos, né, tinha que entrar numa fila de credores, né? E a fila de credores era enorme. Então, quem tinha papéis fora do Banco Santos, mas quem fazia a gestão era o Banco Santos, né, conseguiu recuperar alguma coisa, né? Fundos estressados. Nós estamos passando por uma dificuldade agora, porque a gente ligou para o administrador, né? Fazemos bastante reuniões de dirigência até para ver como que está o caixa desses fundos e pedir amortizações. Nós entramos em contato com outros da RPPS, né? E aí pedimos amortizações junto com esse número de cotistas. E o que a gente tem percebido que esses fundos, o que acontece? Eles estão chegando no fim deles, né? Eles são fundos fechados, não tem como a gente resgatar o valor. E os ativos que conseguiram recuperar, recuperou, e os que não deu para recuperar estão colocando em provisões de devedores duvidosos, praticamente zerando esses ativos, né? Sem a possibilidade de se recuperar, de resgate. Por isso a importância e a responsabilidade de fazer os investimentos de forma muito correta, com uma estrutura de profissionais que sabem o que estão fazendo, né? Então, o Juliano estava falando, né, 50 e tantos por cento estão em títulos públicos. Mas mais o Jean, para ele continuar um pouquinho, nós temos investimentos em bancos, por exemplo, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Santander. Por quê? São bancos que têm lastro, são bancos que dão segurança, né? O que não dá para se fazer é investimento em fundos, em bancos, exatamente, que não tem. Hoje, pela nossa política de investimento, né, pela progestão, nós temos requisitos para poder investir. Então, o fundo ou o título, ele tem que ser classificação A+. Então, a empresa tem que ser B+. Tem o rating, né? Exatamente. O rating, para explicar para você que está nos ouvindo, é o score do CPF. Então, você quer financiar um carro, pô, meu score está baixo. O rating é a nota que se dá para os fundos, ou para um CPF, ou para um CNPJ, que mostra que ele é bom pagador, não é bom pagador. A mais quer dizer que o cara é muito bom pagador, o fundo é muito bom pagador, B. Então, você tem essas classificações para poder simplificar, Sim, né? Eu tô errado? É isso Não, mesmo? Isso. Não tem rate especulativo lá, não. A gente não aplica dinheiro em rates especulativos, né? Tem que ser a Sólido, né? sólido, tem que ser Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E essa decisão do prefeito Felipe Augusto lá em 2019 de reestruturar o São Sebastião Prev, de início também causou bastante, né, confusão. Hoje as pessoas já verificaram que foi a melhor decisão, né? Porque se consegue dar transparência justamente para o dinheiro que está sendo aplicado. Exatamente isso, Rafael. Eu me lembro bem, porque em 2017 eu assumi a Secretaria de Administração e o secretário ele era automaticamente o presidente do FAPES, né? Então a gente começou a trabalhar junto com o Zé Manuel na elaboração da lei que veio depois a criar o Instituto. Porém, teve um período, quando essa lei foi para a Câmara, havia também uma outra discussão, que era das PPPs, né? E aí alguns vereadores não entenderam muito bem ou quiseram criar uma narrativa de que esse instituto iria ser garantidor dessas PPPs. O que é uma besteira, porque inclusive tem um artigo na lei que fala exatamente isso, que ele não poderá ser garantidor de nenhum tipo de outro investimento, né? Então, mas foi por conta disso mais que havia essa discussão, porque da parte técnica, das pessoas que conheciam um pouco do assunto, daqueles que estavam envolvidos, não havia dúvida nenhuma de que não era nenhuma alternativa, era uma necessidade que se criasse um instituto, para a gente poder ter autonomia, para poder cuidar do dinheiro do servidor, para a prefeitura também ter uma certa distância e parar com esse tipo de especulação. Então era uma solução que era necessária para todos os atores aí dessa... Hoje a gente já percebe, né, Mara, que as pessoas já entendem muito mais, né? Lá atrás realmente deu muitas dúvidas,
O único fundo garantidor que eu acredito que exista aí hoje em dia é o do Sistema Financeiro Nacional para a questão da poupança até R$ 100.000, né? Então, realmente, sei lá, naquela época eles não conseguiram entender muito bem. Recentemente, foi na sexta-feira, Mara, se eu estou enganado, nós tivemos a terceira edição do programa Isso. Novos Horizontes. Tem alguém aí que pode falar melhor disso aí? Tem, Vamos falar? Vamos fazer a substituição aqui vamos chamar o rapidinho. Marquinho para ajudar a gente. Já você volta, viu? Souza. Já você volta. Vamos fazer aqui a substituição para poder falarmos desse programa que já está na sua terceira edição, né? Um programa que foi criado justamente para abrir esse diálogo com os funcionários públicos, né? Queria que você pudesse falar mais. Marquinhos? É Marquinhos, é o Marcos Roberto de Souza, Marquinhos, gerente se de você pudesse falar Previdência mais como é que Previdenciária. funciona esse programa Novos Horizontes, qual que é a importância dele, porque só para que as pessoas entendam, não é só um programa criado apenas por criar, existe uma razão de ser e já está na sua terceira edição que mostra que está sendo bem executado, né? Isso mesmo. Primeiramente, bom dia, presidente. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mara. Pessoal que está aqui no apoio, todos os ouvintes. O programa Novos Horizontes é uma grata surpresa para a gente, porque primeiro ele nasceu de uma necessidade, né, de cumprimento de metas para atingir o Progestão e, ao mesmo tempo, ele veio sensibilizar a gestão de que a gente precisava se aproximar do servidor, né? Justamente por essas questões que se falou aqui, questão do FAPS, tinha uma dificuldade, até hoje ainda tem, mas hoje já está mais quebrado isso, né? das pessoas entenderem que a gestão mudou, que não tem nada, hoje não tem nada a ver com FAPS, é instituto, são servidores, todos os servidores que estão lá são de carreira, têm suas formações, como o presidente falou, estamos todos certificados. Então, assim, o Novos Horizontes, ele está na sua terceira edição e vem se aprimorando cada vez mais. Agora nós abrimos também para os aposentados, porque a necessidade de informação de um é do outro. Então a gente trabalha temas sensíveis como o que fazer após a aposentadoria, como se dará a minha aposentadoria, os processos que envolvem a concessão do benefício, questão da saúde mental, saúde física, nutrição, todos esses temas são debatidos durante esses encontros, né? Nós começamos com 4 encontros mensais, entendemos a necessidade de aumentamos a quantidade de encontros, e uma coisa bacana é que hoje ele é misto, inclusive existem servidores aposentados que nos ajudam também. Também nós temos lá a doutora Mami, que inclusive é conselheira aposentada, ela vai lá também passar a contribuição dela referente a questões relacionadas à saúde do servidor na meia-idade. Tem outras colegas que vão falar sobre voluntariado. Então, assim, é bem bacana. E todos os servidores que compõem esse grupo são também todos servidores de carreira, assim, com mais alta gabarito, vamos dizer assim. Nós contamos com apoio 100% da prefeitura, todos esses servidores estão nas secretarias, nós temos servidores da Secretaria de Planejamento, na saúde, aqui no desenvolvimento social, jurídico, que é o André, que faz a palestra de educação financeira. Então, assim, todos os entes são envolvidos e o programa realmente é um grande sucesso e a gente colhe os frutos disso nas críticas dos servidores que estão ali presentes. O Marquinho começou a falar, e eu acho que é importante a gente ressaltar, essa participação dos servidores, né? Eu me lembro que em 2017, quando a gente iniciou, ninguém queria fazer parte do FAPS. Era um problema. A gente passou por diversas operações da Federal, a gente tinha investigação. Só tinha medo de colocar o nome e de repente a Polícia Federal bateu na cara. Exatamente isso, né? Eu, por exemplo, fui o presidente, eu tive as contas rejeitadas e até hoje ainda tem gente que vai falar, mas você não podia estar lá por conta de que você tem conta. Não era a nossa gestão que estava sendo avaliada ali, eram processos que vinham ao longo do tempo, né? E isso foi mudando, né? A gente começou esse trabalho e foi mudando isso. E hoje, quando o prefeito falou assim, pô, o Rodrigo se desincompatibilizou porque vai ser candidato, preciso de alguém para estar lá, eu falei, pô, prefeito, eu topo ir, porque é um outro cenário, a equipe é altamente capacitada, os conselheiros são capacitados, você tem a participação dos servidores como um todo,
Então, quando a gente vai dar esse curso, os servidores, a doutora Mami e outros, falam, não, a gente vai estar junto, né? É conselheira eleita, né? Então, você tem uma participação ativa. Uma participação ativa e, assim, de uma coisa que é legal, né? De estar participando. E que é para eles, né? Exatamente. E nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, nada melhor do que ter o servidor de carreira que é capacitado, que é obrigatório ter formação de 3º grau. Então, assim, isso é muito legal para o Instituto como um todo. E existe mesmo esse muito medo da pessoa que está nativa e, de repente, sair e eu vou fazer o que da minha vida? Vocês se deparam com essa situação. Foi também um dos grandes motivos que a gente insistiu na... Tem gente que falece. Parece que é meio... Depressão, nossa, que forte. Depressão, a pessoa não se prepara, ela não psicologicamente, porque ela está acostumada a levantar cedo, fazer os seus afazeres, e ela não se prepara e se entrega à depressão, né? Eu tive um caso de um colega meu que se aposentou, 2 meses depois ele veio a falecer. É exatamente isso. Se entregou à vida. Sim, nós temos esses casos, temos esses relatos, servidores que se aposentam, depois voltam lá desesperados, não, eu quero desaposentar, porque não era bem isso que eu queria, poxa, eu estou despreparado. Então, vendo todos esses relatos, e a gente trouxe justamente essa experiência para o pessoal chegar lá e falar, bom, realmente é isso que eu quero mesmo, vou me aposentar, ou então ao contrário, falar assim, não, eu vou segurar mais um pouco, eu tenho mais confiança agora, eu vou fazer um projeto de vida para o futuro, então eu vou me aposentar daqui 1 ano, daqui 2, então tem bastante essa conscientização sim. Só reforçando o gancho que o presidente falou dessa questão da aceitação, eu lembro que para todos os anos, a cada 2 anos nós temos eleição para os conselheiros, né? Presidente, primeiro ano que tivemos eleição para os presidentes, a gente tinha que pegar servidor a laço. Ninguém queria. É verdade. Neste ano, nós batemos recorde de inscrição. Muitos servidores se inscreveram. Isso é importante. Tanto que a administração tem dado já resultados que nós tivemos as contas de 2022 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Isso já demonstra um trabalho de longo, médio prazo que já começa a dar resultado. O que isso significa? Isso é um novo momento, né, do Instituto de Previdência, porque, como você bem já falou, lá atrás tivemos muitos problemas das contas não serem aprovadas, até mesmo quando você chegou a ser presidente. Explica para nós quanto que isso significa para o Instituto da questão de credibilidade também no mercado, né? Impressionante, a palavra que você acabou de usar, credibilidade. Pena que o Juliano saiu daqui, porque ele ia comprovar o que eu vou falar para você. Nós recebemos o telefonema de alguns bancos e bancos importantes, né? O Safra, o próprio Santander e o Itaú, dizendo o seguinte, olha, nós queremos voltar a fazer visita aí para vocês, para a gente conversar sobre a política de investimento. Porque nós estamos ouvindo no mercado, na rua, nos congressos, que mudou São Sebastião. Mudou por conta desse tipo de coisa, mudou as questões administrativas, as questões de gerência, as questões de governança, as questões de segurança, as questões de transparência, né? Então isso tudo reflete no mercado. O mercado, você foi do mercado financeiro, você sabe como é que é. Aliás, os jornalistas falam quando o governo vai mal, né, que o pessoal da Faria Lima, a Faria Line está decidindo os andamentos do país. E é mais ou menos isso mesmo. São corredores onde as informações passam ali, né? Então isso é gratificante a gente saber que a gente está numa nova fase. E a aprovação das contas muito satisfatória. Isso é fundamental. Fico imaginando para a equipe como recebeu. Vamos chamar o nosso amigo aqui para participar também. José Silvério. José Silvério, não é o da Band, mas José Silvério, grande Silvério, sempre nos ajuda lá com as informações. Silvério, obrigado aí por estar participando conosco. Silvério já é de longa data aí também já do Instituto. O que dá para falar desse trabalho novo? Você que já vem acompanhando, já passou por outras administrações, e a gente não quer nem elogio a essa não, a gente quer que você fale de fato, olha, estamos no caminho certo, já tivemos contas aprovadas, o que você faz lá, Silvério? Bom dia, Rafael, bom dia, Mara, é um prazer imenso estar aqui, fazer parte dessa equipe que tem feito parte dessa transformação do São Sebastião Prev, que tem nos motivado dia a dia a continuar os nossos trabalhos. Então, a partir de 2020, quando fomos convidados a compor a equipe, nós percebemos que as grandes demandas que o São Sebastião Prev tem
tinha na época era exatamente o que já foi dito aqui, governança. Por que a governança? Porque nós precisávamos, e continuamos precisando sempre, do aculturamento previdenciário permanente em todas as ações e todos os níveis de gestão. Então, a partir daí, né, percebeu-se a necessidade de buscar elevar o nível de qualidade. Como? Lá atrás, em 2008, quando o Lehman Brothers quebrou e fez aquela quebrança no mundo, se instituiu os planos de governança, tanto para as instituições financeiras, mas daí começou-se a criar também a governança pública. Governança pública é essa a qual nós aderimos e passamos a fazer um caminho, trilhando um caminho para alcance dessa governança. Então, em 2023, com o apoio de toda a equipe, de todos os servidores do São Sebastião Prev e dos conselhos de administração e também conselho fiscal, que aderiram à nossa política e passaram a dar credibilidade para o nosso serviço. Vocês tiveram que fazer um convencimento desse pessoal aí, né? Porque não é, né, olha, nós vamos mudar, não deve ter sido fácil também. Na verdade, o momento ao qual o São Sebastião Prev foi criado, com essa nova mudança também dos conselhos, foi propício à mudança. Então, como não havia política ainda instituída para a Previdência, nesse sentido de governança, nós criamos e trouxemos os conselhos que aderiram e nos deram suporte. A partir daí, em 2023, nós alcançamos o nível Progestão nível 2. Progestão foi criado em 2016, porém, dada a criação do São Sebastião Prev, fazendo um rápido lapso entre os municípios não só do litoral, mas de Brasil, nós acabamos sendo um dos RPPS mais jovens a conseguir a certificação Progestão. E isso nos facilita em quê? Garantias de que o servidor lá fora, quando ele vai acompanhar as coisas do São Sebastião Prev, vai verificar as questões de previdência, de investimentos ou de própria governança, ele passa a ter uma garantia de que aquele serviço tem compliance, tem um PDCA rodando ali. Então, a gestão de qualidade está funcionando em todos os níveis de gestão. Desde a hora que o servidor chega na recepção para pedir alguma coisa, até o momento que o investimento de grande porte ou cobranças e coisas do estilo são feitas. A percepção disso é que o nosso índice de situação previdenciária aumentou. Nós saímos da letra E, 2017, para agora já a letra B. O nosso CRP é renovado automaticamente ao longo dos anos. E nós temos essa questão de hoje ser progestão. Então, dos 5 mil municípios brasileiros, metade disso aproximadamente é RPPS. E desses RPPS, uma grande minoria só alcança um nível de gestão adequado. Então, todos os municípios do Litoral Norte hoje possuem um nível de progestão, é um serviço de excelência, porém, São Sebastião, como mais jovem RPPS, já alcançou esse nível também. Então, para a gente é muito satisfatório fazer parte dessa equipe e a gente só tem a parabenizar toda a equipe de forma geral. Lembrando que no começo da nossa gestão, o que significa o CRP, né? O CRP é um certificado, né, de regularidade previdenciária. O governo, né, o ente municipal, precisa que esse CRP exista para ele ter acesso a linhas de crédito. E eu me lembro que no começo da gestão, por diversas vezes, nós tivemos que entrar com ações judiciais, com mandado de segurança, para ter garantido o direito da emissão do CRP, mesmo não atendendo todas os requisitos, mas para que o município não tivesse prejuízo em diversas ações, né? Então isso é impressionante, esse ganho. E hoje, como o Silvério falou, é realidade. Ele é automaticamente renovado. A gente não precisa sair correndo atrás de informação, muda isso, arruma aquilo. Não, porque essa governança, esse sistema que foi implantado, dá condição para que isso seja feito automaticamente. Isso é muito importante, né? Olha, a gente já tem aqui mais de 50 minutos, mas vamos tocando o barco aqui. Eu acho que é importante também falar que o prédio mudou, né? Nós estamos aqui na antiga Rua do Cinema, então quem é da cidade já vai saber, não preciso falar mais nada. Na antiga Rua do Cinema. Qual é o nome dessa rua mesmo? João Cupertino João Cupertino, prefeito, né? Prefeito João Cupertino dos Santos. Vamos fazer aqui a memória. É a rua de trás aqui da rua prefeitura. De trás aqui da prefeitura. Como é que o servidor faz? Se ele quiser chegar lá, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, ele pode chegar lá e perguntar tudo para vocês. Sim, inclusive alguns servidores já aposentados, pós-aposentadoria, nos pegam ali na entrada, saída, e consegue conversar, esse bate-papo ele é bem informal e bem tranquilo de ser feito.
a gente leva para um rápido city tour, podemos dizer assim, conhecer o instituto, mostrar como o dinheiro dele é administrado, quem são as pessoas que administram, e mais como a tramitação documental ocorre ali dentro. Então, nós tentamos trabalhar ao máximo possível com a maior transparência. Por quê? Porque isso garante que a gente consiga transparecer para os servidores e para a comunidade geral que aquela imagem de FAPES que tinha lá atrás, que teve aquele passado, não nos pertence. Nós passamos a fazer parte de uma nova São Sebastião, na qual a cultura previdenciária foi instituída e nós conseguimos trazer para todos uma segurança para a manutenção da coisa e, mais do que isso, confiar no serviço e a garantia de que o dinheiro dele está sendo bem cuidado. Aliás, portas abertas sempre. Mas é importante também esclarecer que o dinheiro do servidor, né, o dinheiro que é destinado para a Previdência, ele não é usado para custear o Instituto. Isso é importante você falar. A despesa do Instituto, ela é despesa administrativa e na lei foi criado lá um limite de 2% da arrecadação para que a Prefeitura passe como complementação e que não tem nada a ver com aquele dinheiro que garante está guardado lá sendo investido, né? Mas ele é, da mesma maneira que os investimentos, totalmente transparente. Então, todos os gastos, os balanços são todos publicados, tudo que é feito dentro do Instituto, as licitações são todas publicadas. Aliás, lógico que é uma estrutura muito menor que a Prefeitura, mas o Instituto foi um dos primeiros a utilizar integralmente o Andoc, que é um sistema sem papel, né? Foi uma iniciativa quando você estava secretário ainda, né, Daniel? Quando eu estava lá no planejamento, a gente começou. Muito importante isso, de redução de papel, por exemplo, dentro da prefeitura e de agilidade dos processos. Eu não vou nem dizer da redução do papel, mas a questão da agilidade mesmo. É um processo para sair da Secretaria da Fazenda, ir para a Secretaria de Saúde, para pegar um despacho, para depois ter que voltar para a administração, para fazer um processo, para depois ir para o jurídico, para pegar um parecer, para depois... É um trâmite, uma burocracia muito grande. E hoje em dia isso é muito mais rápido. Hoje você aperta o botão, ele já está disponível no secretário, né? Então, todos têm acesso simultâneo no processo para verificar como é que está o andamento. Então, assim, e se o cara não lê, vai acumulando. Eu tenho um Andoc, eu sei como é que é. Se o cara não lê, fica acumulando. Exatamente. Então, assim, é um ganho extraordinário para a máquina pública como um todo, né? E pegando esse gancho, também tem a ver com São Sebastião Pré, porque a gente vai falar de informatização. A prefeitura também já partindo para esse momento de informatização, né? Que foi uma luta sua aí, que alguém dessa área ligada à tecnologia, e a gente avança. Parece que é fácil, né? Todo mundo acha que é fácil, é só fazer, mas há uma série de mecanismos que você precisa utilizar, né? Muito difícil, porque você tem diversas necessidades diferentes. Então, cada secretaria tem uma peculiaridade. Cada um precisa de um tipo de equipamento, cada um precisa de um tipo de acesso, cada um precisa de um tipo de segurança, né? Então é muito difícil você conseguir centralizar tudo isso. Nós temos um grande técnico lá, que é o Alexandre, um parceiro, um amigo, que ajudou bastante, né? A gente ainda tem alguns projetos que não saíram do papel, no nosso novo data center, com inteligência artificial de segurança, a gente tem a questão da telefonia digital que está em andamento. Então, assim, são conquistas que ainda precisam ser colocadas em prática. E aí a gente relembra de uma outra necessidade, das pessoas terem essa visão e entenderem que muito foi feito nesses últimos 8 anos, mas ainda tem muita coisa para continuar sendo feito. Então é importante que as pessoas pensem nisso aí. Nós estamos chegando num ano de eleição, né, que a gente não está fazendo campanha política, mas o assunto, o debate. O debate, importantíssimo a gente ver se isso vai ser paralisado, se isso vai ser continuado. Então isso é importante que as pessoas tenham na mente nesse ano. Isso é importante você, servidor público que nos acompanha, ou você que está em casa, ter acesso a informações verdadeiras. Isso é o fundamental. Muitas fake news circulam na cidade, mas o melhor é você ter acesso a uma informação correta. Tem dúvida? Vai até o Instituto de Previdência, pergunta, toma um café lá com o José Silvério, pode até narrar um gol para você lá. Entra no site também, pode fazer contato com a gente, que a gente vai encaminhar a resposta. Para a pessoa poder tirar as dúvidas na audiência pública. Né? Sim, aproveitar mais uma vez para convidar todo mundo para estar lá na Câmara Municipal às 6 horas da tarde, onde vai ser feita a explanação desse último ano. Nós vamos contar com a presença do nosso atuário lá, né? O atuário, para quem não sabe, é um profissional capacitado só
nessa questão de regime de previdência, de cálculos, né, de investimentos, da massa de previdenciária. É importante, se alguém tiver realmente dúvida, como a gente tem diariamente, né? Por isso que a gente tem um atuário contratado, que a gente tem uma assessoria previdenciária contratada, porque os assuntos mudam constantemente, as legislações mudam constantemente, portarias quase que semanalmente, então você tem que estar sempre muito bem atualizado para não deixar passar nada em branco. Alguma consideração, Mara? Confirmar o número hoje que nós temos de servidores que contribuem com Nós temos esse o número atualizado? Instituto, aposentados, existe Marquinhos, esse com certeza Grande tem. Marquinhos, grande Marquinhos. Enquanto o Marquinhos puxa essa informação, deixa só eu responder uma Claro. pergunta que foi feita um pouquinho mais cedo, do porquê que a audiência pública está sendo feita nesse período, nesse Isso. momento. O Importante. nosso nível de compliance, ele chegou num ponto tal ao qual o planejamento passou a fazer parte de todas as ações. Então, em dezembro do ano passado, nós apresentamos o planejamento de ações para 2024 e ali não foi decidido que o melhor momento para 2024, pós prestação de contas normal do ano, prestação de contas para o Tribunal de Contas seria o mês de julho. Nós estamos antecipando ainda para o mês de junho. Então, dentro do nosso planejamento, nós ainda conseguimos ter ganhos e ter uma margem de segurança. Então, nós trouxemos para junho essa prestação de contas. E é um horário que todos podem participar, né? Principalmente quem está aqui na região central. A Câmara fica bem aqui em frente à Igreja Matriz, às 6 horas da tarde. Você pode participar, principalmente os funcionários públicos e aqueles, é claro, que gostam, né? Às vezes bancários que querem também ali participarem, né? Acredito, acho difícil algum deles ir, porque É exatamente isso, cara. E tem mais um detalhe que eu queria lembrar aqui. Em algum momento da nossa conversa aí, a gente falou sobre as gestões, né? O que acontecia no passado, o que acontecia aqui. Importante frisar também, né, que diferente do que muita gente está falando aí, essa gestão, não há esse tipo de visão, não há perseguição, não há exclusão. Todos aqui, Silvério, Juliano, Marquinho e até eu, já fizemos parte de outras administrações. Então, não houve uma segregação, né? Não, esse aqui não pode porque fez parte. Então, isso é muito importante. O que foi avaliado foi a capacidade técnica, a formação e a vontade de estar contribuindo com o Instituto e com a Prefeitura e com o é porque é município. aquela coisa, né? Quando a casa está desarrumada, ninguém quer. E quando a casa está arrumada, aí todo mundo quer participar. Só que existe um limite e existe, é claro, exigências. Não é uma contratação, mas quando você vai ser contratado por um cargo, você precisa apresentar requisitos básicos ou mínimos para fazer parte, né? Marquinhos, com relação ao número de número, né, de aposentados, aposentados. São Sebastião Prev, ele lida não só com os aposentados, né? Os ativos também a gente atende diariamente, não só os aposentados, mas também os ativos. A gente chama de população coberta, né? Isso a gente vai apresentar com um pouco mais de detalhe lá na nossa prestação de contas. Mas só para responder a pergunta aqui, nós lidamos com, o número exato eu não vou ter aqui de cabeça, mas são mais de 5 mil servidores. Muita Desses gente. 5 mil, nós temos 3 mil ativos, 1.600 aposentados e 320 pensionistas. Ainda temos mais 51 servidores da Câmara Municipal, que também faz parte da autarquia. Bom, então, Muito bom. eu acho que é isso, episódio 19. Acho que todas as dúvidas que nós poderíamos ter tirado, nós tiramos. Nós também tínhamos muitas dúvidas que aprendemos aqui agora com vocês. Agradecer, viu, Daniel, toda a equipe do São Sebastião Prev. Pô, eu sempre fui muito bem tratado lá, não posso reclamar não, em todas as gestões. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela responsabilidade de gerir uma carteira tão importante, tão grande, né? Você vê aí, nós temos cerca de 457 milhões Só em investidos títulos públicos. Isso Total, mostra- hoje nós estamos passando dos 900, aliás, passamos dos 900 milhões em aplicações, o que é uma marca histórica também, não havia sido passado até essa data. em aplicações que são hoje aplicações sólidas, que isso é o mais importante. Muito obrigado pela presença de vocês, Mário. Eu só queria fazer só um agradecimento. Não se faz previdência sozinho, né? Então, além dessa oportunidade que o prefeito nos deu de compor a diretoria, nós temos lá no nosso quadro de servidores, que são servidores também públicos, concursados, servidores assim que abraçaram a causa da previdência de uma maneira assim ímpar. Então, nós temos lá servidores na folha de pagamentos, no setor financeiro, no atendimento, de uma maneira geral, são servidores assim que abraçam mesmo. Então, agradecer a todo esse pessoal que está lá, não dá para nominar A equipe aqui. é pequena, mas nós temos quantos hoje lá? Tem quase 30, não é isso, velho?
22 servidores, Trabalhadora, né? trabalhadora, Sim. e não só os servidores, que a gente tem que fazer uma menção aqui, os conselheiros também. Importantíssimo, porque são eles que dão a palavra final em tudo, seja na aprovação das nossas contas, seja na autorização para contratar um investimento, seja para pagamento de um contrato, eles estão sempre presentes e discutem todos os assuntos. Então, na pessoa do Jefferson, que é o presidente do Conselho Administrativo, e do Eduardo Ruiz, que é o presidente do Conselho Fiscal, a gente agradece a todos os conselheiros que estão lá se dedicando junto com a gente. Gostaria de agradecer. Vamos chamar o pessoal para cá, vamos fazer o encerramento. Então, vocês vêm para cá, para a gente encerrar diferente, porque foi uma... A única coisa também é uma pena, porque vocês falaram que já esclareceram todas as dúvidas, quer dizer que a gente não volta mais aqui. Então, mas depois que o episódio for ao ar, você pode ter certeza que vai surgir uma enxurrada de perguntas. A gente faz um episódio 2. Legal. Com certeza. Inclusive, pedir para que você se inscreva no Pod da Prefis. É só entrar lá no YouTube, digitar Prefis São Sebá. Muito fácil, Prefis São Sebá. Se inscreva, convide parentes e amigos também para poder fazer parte dessas informações oficiais e receber em primeira mão. O que a gente faz? A gente faz um brinde para encerrar. Então, cadê a canequinha? Vocês estão com a caneca aí? Vamos lá pegar as canecas para a gente fazer um brinde, para não quebrar aqui o protocolo. Tem dado certo, né? Todos os episódios. Com certeza. Lembrando que o nosso programa Pod da Prefis vai ao ar hoje às 5 da tarde. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Sexta-feira a gente tem o Agenda aí, que com a programação cultural, esportiva e turística aqui da nossa cidade. Os meninos estão arrebentando lá. Não, estão fazendo aí umas brincadeirinhas aí que eu falei, eu tenho vontade de participar lá. Esse estúdio aqui foi um ganho para a cidade, porque proporciona a gente trazer pessoas do governo para poder falar de assuntos oficiais e não deixar nenhum tipo de dúvida, acabar logo com esse ruído na cidade que a gente sabe que acontece. E sorte que isso é uma cidade de interior, né? Imagina se fosse uma cidade grande. Muito legal. Parabéns pela iniciativa aí de vocês. Obrigada pela participação de vocês. Daí tá todo mundo aí, ó. Não, aí. Então, no 1, 2, 3, pessoal, muito obrigado por mais um episódio. A gente se vê por aí, hein? Forte abraço. Obrigado.